Olá, meus amigos, bom dia! Estamos iniciando aqui mais um programa nas ondas da mediunidade, nessa terça-feira. Bom, como eu falei com vocês na semana passada, nós terminamos então de abordar aquela temática do desenvolvimento mediúnico em casa e ficaram algumas dúvidas, né? Perguntas, pessoas me mandaram perguntas, então hoje nós vamos responder essas perguntas, tá? É o seguinte, pessoal, hoje, como vocês podem ver, esse programa ele tá gravado, ele foi gravado, tá? Porque eu estou nesse momento em viagem, tá? Tô viajando, então não teria como fazer ao vivo. Mas eu vou acompanhar com vocês aqui no chat, aqui embaixo, tá? Através do chat. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu não vou poder responder ao vivo aqui para vocês, mas eu tô acompanhando com vocês aqui no chat também, tá certo? Bom, vamos lá. Nós temos aqui então, deixa eu pegar as perguntas aqui pra gente encerrar esse tema e na próxima semana a gente já inicia uma nova temática, tá? Ó, a Carol Camargo. Ela diz que ela é médium de incorporação, ela ia na Umbanda, mas as regras não encaixavam com ela. Não pode isso, não pode aquilo. Sinto a necessidade dessa conexão. O que eu posso fazer? Exatamente, né, Carol? A gente falou muito isso daqui nesses dois programas. As pessoas que vão buscar em alguma religião porque estão tendo algum princípio de, né? Você falou da incorporação, então possivelmente se você já teve algum sintoma da incorporação, né? E aí você vai buscar numa casa, mas não se identifica com religião, que é também o meu caso, como eu já falei para vocês também. Então, Carol, o que eu digo para você? Princípio básico, né, que a gente estudou aqui, são os pilares, é autoconhecimento de forma intensiva, todos os dias. Você precisa, principalmente, com a sua questão, que é a da incorporação, que vai mexer muito no seu sistema energético e muito no seu sistema emocional. Então, assim, Carol, você precisa trabalhar profundamente as questões do autoconhecimento. Olhar para você com verdade, ver quais são as dificuldades que você tem dentro de você, né? Que tipo de sentimentos estranhos né, e densos que a gente carrega e todos nós carregamos. Então, assim, olhe com muita sinceridade e comece a trabalhar isso em você. Comece a organizar toda a sua vida emocional, que é importantíssimo, para você não ficar refém disso, tá? Porque lembra, a nossa sintonia espiritual, ela vai ser baseada na nossa sintonia psíquica e emocional. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade emocional, baixas vibrações, com pensamentos baixos, é essa sintonia que você vai fazer com entidades e espíritos da mesma frequência, tá? Então é importantíssimo você estar sempre bem com você, sempre olhando para você, resolvendo suas questões, tá certo? Outra coisa que é importantíssimo, que a gente falou aqui, o estudo. Você precisa estudar muito, desenvolver cada vez mais através dos estudos, das literaturas, literaturas que eu digo para você de mente aberta, todas as literaturas, não se feche somente uma, né? Já que você é uma pessoa que não curte muito religião, você vai ter mais essa facilidade, né? De ser mais aberto, trazer esse universalismo, tá? Então é muito estudo também e as práticas, né, Carol? A gente precisa praticar. E de que forma a gente pode praticar? Que a gente falou aqui também no programa passado é tirar todos os dias um momento de meditação para você, um momento de conexão sua com a sua espiritualidade. É um trabalho energético que você vai fazer junto com o processo meditativo. E o processo meditativo não é meditar em si. Você pode sim, meditação, aquela meditação clássica, é apenas mais um caminho a ser feito. Mas o processo meditativo ele é muito pessoal. É você reservar um momento do seu dia para você ficar lá no seu cantinho, fazendo práticas energéticas. Trabalho com chakras, né? Trabalho com de energia da sua aura. E aí, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com exteriorização de energia. Não sei se você é reikiano ou trabalha com algum sistema de doação de energia, mas é você trabalhar a energia no seu corpo, exteriorizando a energia. O que é exteriorizar a energia? Isso serve para todos nós como prática energética diária. É você imaginar que o seu corpo todo o seu corpo, está saindo uma energia do seu corpo. E aí você pode, de repente, se você gosta de visualizar e ter alguma coisa assim, física, entre aspas, para você ter uma referência, imagina que uma fumacinha está saindo do seu corpo. Essa fumaça é uma energia, é a sua energia. E essa energia, ela está permeando todo o ambiente que você tiver. Então, se você estiver num quarto, por exemplo, imagine que essa sua energia, ela vai saindo do seu corpo e a sua aura, que é um campo energético tem em volta da gente, como se fosse
a gente estivesse dentro de um cilindro mesmo, né? Em torno da gente tem um campo de energia. Imagina que essa energiazinha que está indo para esse campo, e esse seu campo cada vez mais ele vai expandindo até ele pegar todo o ambiente do seu quarto, se você estiver no seu quarto, do seu cômodo. Você pode estender isso para sua casa como um todo. É a sua aura expandindo, o seu campo energético expandindo. Isso vai fazer o quê? Duas coisas. O próprio trabalho energético em você, você está trabalhando as suas energias ali, e ao mesmo tempo você também está trabalhando a energia do ambiente. Então você pode colocar cores nessas energias, né? Você pode visualizar a energia saindo uma coloração azul, uma coloração dourada, ou uma luz do sol, uma luz branca, uma luz verde. Aí você já precisa entender um pouquinho da questão da cromoterapia também, que vai te ajudar nesse processo. Mas um exercício muito simples e prático de fazer é esse. É você começar a exteriorizar a energia. É o seu corpo todo pulsando energia. E é isso que eu falei, é pulsar, tem que ter movimento. Quando a gente fala de trabalho energético, tem que ter movimento. Você não pode imaginar uma luz parada. Não, a luz com movimento. Então faça esse processo todos os dias, regularmente. Você vai começar a perceber sensações no seu corpo. Você já começa a ficar sensível energeticamente. E você, como já tem a questão da incorporação, é muito possível que entidades, né, espíritos ali, amigos, se conectem com você, comecem ali um processo de manter um contato. Mas sempre que vocês forem fazer esse tipo de trabalho, pessoal, não pode fazer com medo. E com medo. Se você tem algum tipo de medo, nem faz. Primeiro vai trabalhar lá o medo. Lembra do autoconhecimento? É aqui no autoconhecimento que você vai trabalhar esse medo. Ah, eu quero fazer, mas eu tenho muito medo de sentir, de ver. Então nem faz. Não faça nada. Vá trabalhar primeiro a causa desse medo. Aí após sim, você vai fazer. Você começa a praticar. O medo ele é autoconhecimento, você tem que ver por que você tem medo e também falta de informação. Então tem que passar pela etapa do autoconhecimento, do estudo, que aí essas duas etapas vão começar a tirar esse medo de você. Aí depois você vai para campo para praticar, tá? E aí é todo dia, e procure analisar, sentir, perceber, coloque a intenção de quando você for fazer esses exercícios de se conectar com seus mentores, seus guias, seus amigos espirituais. Lembre-se, você precisa estar bem emocionalmente, bem psiquicamente, porque é a sintonia que vai fazer a conexão. Se você estiver toda encralacada aí emocionalmente, as entidades que podem aparecer e se manifestar vão ser mais ou menos do mesmo sentido, tá bom? Então, trabalho o autoconhecimento, trabalho o estudo e a prática diária. Independente disso, a prática energética diária é fundamental, tá? É fundamental, tá certo? Vamos lá para outra pergunta aqui, ó. A Rose Elaine, acho que eu já até acabei respondendo para você aqui, Rose. Olha, Igor, eu me coloco à disposição todas as noites para ajudar. É legal, né? O que ela está dizendo aqui? Quando ela vai dormir, ela se coloca com intenção para os seus mentores, seus guias, de que o corpo dela está indo dormir, mas a consciência ela continua. A gente continua acordadão vivendo, né? E ela coloca essa intenção de para ajudar. É muito legal fazer essas intenções antes de dormir, assim, de ou que você possa ajudar, ou que você possa passar por algum tratamento, ou de repente estudar, aprender. Cria esse hábito de fazer isso todas as noites antes de dormir. Faz ali todo o processo que você faz de dormir. E quando for só fechar o olho para dormir, converse com seus mentores. Coloque à disposição dos seus amigos espirituais para que você seja útil para ajudar, caso seja necessário, ou que você possa passar por um processo de aprendizado ou algum tipo de tratamento. É muito legal isso. Aí ela diz aqui, ó, mas não tem uma técnica energética que eu saiba fazer. Eu já tentei fazer a OUV, que é a movimentação de energia no corpo, né? Mas não deu muito certo para mim. Se em alguma live puder ensinar alguma técnica energética, farei. Grata, mas por enquanto farei o que você falou. Ah, viu aqui, ó. De fazer a exteriorização todos os dias. Gratidão. É justamente, Rose. Faça pelo menos o trabalho da exteriorização. Existem várias técnicas aí, pessoal, na internet. Práticas energéticas, né? Mas eu diria para vocês o seguinte: para tirar essa questão de não sei o que fazer, eu recomendaria para vocês que vocês fizessem algum tipo de curso, ou um reiki, ou uma cura prânica. Procure estudar sobre essas filosofias, porque assim, a prática, ensinar prática para as pessoas é legal, mas pode acontecer o que aconteceu com a Rose aqui. Ela tenta fazer a OUV, que é uma prática energética, né? Que é a oscilação das energias voluntariamente, você circular sua energia de cima para baixo
de baixo para cima, né? É um movimento fechado das energias. Então a energia sobe e desce. Fica o tempo todo assim, né? Tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque é uma prática que é a Nancy Trivelato, né, que criou esse método do Ouve, mas que para ela funciona muito bem, mas para outras pessoas não vão funcionar. Como é a questão da Rose. E o ruim de você ensinar práticas, porque a pessoa fica muito condicionada à prática. Então, assim, é melhor vocês aprenderem o mecanismo do trabalho energético do que ficar só ensinando práticas, porque a prática você vai ficar dependente sempre de alguma. Ah, eu sei essa, tá, já enjoei dessa, não funcionou para mim, agora eu preciso arrumar outra. Aí quem vai me ensinar uma prática? Não pode ser assim. Vocês precisam entender como é o mecanismo da prática energética, por que ela funciona, como ela funciona, em que corpo sutil ela funciona, qual é a ideia, porque aí sim vocês, sabendo a base, vocês podem desenvolver a própria técnica de vocês. Aí vocês geram autonomia. Mas para isso tem que estudar. Então eu recomendo para vocês que busquem conteúdo sobre bioenergia, sobre duplo etérico, sobre chakras principalmente. Duplo etérico e chakras. Procure, tem muitos livros bacanas aí que vocês podem encontrar que fala que vocês vão aprender o mecanismo energético da energia. E aí sim vocês ficam com autonomia para vocês desenvolverem a técnica que vocês acham mais bacana. Tá? Porque senão acontece isso, vocês ficam muito presos à técnica, e eu também sou assim. Eu tenho dificuldade de utilizar a técnica dos outros. Algumas técnicas funcionam? Funcionam, mas nem todas. Essa da Ovo, principalmente, no início eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Aí eu fiz algumas adaptações e hoje eu consigo fazer de uma forma mais tranquila. Mas por quê? Porque eu tive que adaptar a minha situação, né? A minha particularidade. Então é importante isso, que vocês aprendam a desenvolver, aprendam o mecanismo para não ficar com essa dependência. Tá bom? Vamos lá, ó. Tem a pergunta aqui da Punk. Punk, acho que é Punk. Como lidar com a clarividência? Tinha quando pequena e agora está voltando. Punk, aí o que acontece? Quando a gente muitas pessoas, né? Isso aconteceu comigo também, inclusive com a clarividência, e você tá criança ali, muita coisa surge. E aí vai passando, a gente vai crescendo, né? Aquilo acaba abafando, principalmente diante dos condicionamentos emocionais que a gente vai surgindo, as problemáticas todas. Então, assim, o que você precisa fazer? Estudar sobre a temática. Quanto mais conteúdo você lê, é melhor. Precisa absorver esse tipo de conteúdo, entender o que é clarividência, como funciona, quais são os tipos, né, as variações de clarividência que existem. Então, assim, é estudo, tem excelentes livros. Tem um livro que é do Rodrigo de Medeiros, se não me engano, Clarividência, um ótimo livro, e inclusive traz muitos exercícios, né, práticas para você fazer. Né? Então, assim, é estudo. Procura esse livro do Rodrigo Medeiros, Clara Evidência. É um livro muito bom, eu tenho esse livro, muito bacana esse livro. Ele traz muito conteúdo teórico de ensinar ali, né? As percepções que ele teve também. E também prática. Ele passa muita prática ali para você fazer. Então você pode desenvolver. E é justamente isso: é estudo e prática. Não tem outro caminho, tá? Ponto. É estudar muito e praticar bastante. E principalmente, não crie nenhum assim expectativas. Porque a clarividência é um trabalho que, ó, vai passar anos desenvolvendo isso daí. Sabe? Anos. Tem gente que passa anos. Pode acontecer de forma mais rápida? Pode. Mas normalmente não é assim que acontece. É um trabalho, ó. Que realmente você vai ter que ficar ali, trabalhando, trabalhando. E se ela já tá voltando agora, aproveita isso. Para você estudar e começar a desenvolver isso. Tá bom? Então é livro e prática, minha amiga. Não tem jeito. Tá certo? E procura esse livro do Rodrigo Medeiros, Clara Evidência, tá? Aci Alves. Como saber se é minha entidade ou espírito sofredor? Nós falamos aqui, né? Não sei se acho que foi no primeiro programa. É uma dúvida que todo mundo tem quando está ensinando. Ah, meu Deus, mas aí eu vou fazer minhas práticas energéticas ali, Igor. Como é que eu vou saber se é entidade, são amigos espirituais ou espíritos sofredores só querem atrapalhar, me assediar? Lembra que eu falei para vocês? Qual é a sintonia que faz? O que vai ditar isso daí? Não é a nossa sintonia? Então, a primeira coisa é olhar para você. Qual é a sua sintonia? Você tem muito medo? Você carrega muito medo dentro de você? Você tem medo de ter essas conexões? É aquilo que eu falei para outra pergunta ali atrás. Se tem medo, nem começa. Trabalha o medo ainda. Se você tem medo de alguma coisa, é porque algum fundo emocional não foi trabalhado ainda. Então precisa trabalhar isso. Para depois sim você começar. Agora, no trato com os espíritos, com o campo espiritual, é muito simples. Quando você está diante,
ou tem alguma presença perto de você que é uma presença mais densa ou sofredora, logo você já vai sentir. É o campo energético que vai sentir. Não é a visão. Você pode ver, de repente, ali uma pessoa até, poxa, eu vi fulano, mas na verdade não era. Tá com a energia totalmente diferente. Os espíritos, eles podem se plasmar de formas diferentes para enganar a gente e de repente fazer um ataque, treinar uma energia. Então, assim, no campo espiritual, a primeira impressão não é a que fica. A energia, sim. A energia, sim. Eles podem se plasmar de várias maneiras para enganar a gente. Então, é o campo energético, a energia. Isso você vai sentir. Então, se você estiver perto de uma presença e ela for sofredora, você vai sentir aquela angústia, aquela raiva, aquele ódio, aquele medo, enfim. O composto emocional que vem, você logo sente em você. Então, você tem certeza, poxa, se não está uma energia bacana, não é uma boa presença. Porque os mentores, os amigos de luz, quando eles se apresentam, é só sensação boa. Lógico, vai ter reverberação física, de repente um arrepio, esquenta, gela, alguma coisa física assim, mas não vai ter nenhum composto emocional ruim, sabe? Aquela coisa que tá te incomodando, uma dor de cabeça, um enjoo, um mal-estar, isso não vai ter nos bons espíritos. Agora, nos, nos sofredores, sim. Nos que só querem atrapalhar, sim. Então, tudo é energia. É através da energia que você vai identificar se são bons ou ruins. Mas eu repito, se você tem medo, se você não está preparado ainda, nem começa. Trabalhe primeiro a questão do medo. Trabalhe as suas questões primeiro. Porque se você tem medo e começa a abrir a conexão, tenho certeza que não serão experiências bacanas para você. Tá bom? Nós temos aqui a pergunta agora da Cíntia, acho que é a nossa última pergunta. Olha aqui, ó. Ela atende, a Cíntia, ela atende, né? Tenho sentido muito arrepios do lado esquerdo quando estou trabalhando cliente na radiestesia. Isso seria mediunidade? Olha, Cíntia, pode ser, como também pode não ser. Não tem como a gente dizer assim sem poder analisar. Por quê? Sentir arrepio, sentir alguma coisa no corpo, são 3 motivos. Pode ser algo realmente físico, baseado no seu emocional, né? O seu organismo está produzindo aquela sensação, baseado em alguma emoção que você sentiu naquele momento. É igual quando a gente escuta uma música ou um show, aquela música, sabe? Que a gente escuta e vai lá no nosso fundo, a gente fica todo arrepiado, e gera aquele campo de emoção. É isso, é o nosso próprio organismo gerando esses hormônios que geram essas sensações. Então pode ser simplesmente físico, pode ser energético, reverberações energéticas ali, ainda mais que você está trabalhando com a radiestesia, que trabalha diretamente com energia. Pode ser uma sensação energética, como também pode ser uma sensação energética mediúnica, ou seja, uma presença está ali próxima de você. Né? Assim, não tem como a gente dizer se é isso ou se é aquilo. O importante é você começar a tentar mapear isso. Comece a mapear isso. Toda vez que você trabalha assim, você sente a mesma coisa quando está atendendo? É com uma pessoa específica ou é com todo mundo? Tá, quando você está sentindo isso, em que momento do atendimento está acontecendo aquilo ali? É na hora que você está conversando com a pessoa está expondo seus problemas, você está passando uma mensagem positiva? Qual o momento que acontece aquilo ali? Tente mapear isso. Por quê? Porque tentando mapear, começa a dar um norte pra gente. Né? Um norte do que pode começar a ser. Você sente alguma coisa emocionalmente falando? Tô sentindo um arrepio, mas me vem também sei lá, um medo, uma insegurança, alguma coisa estranha de base emocional? Ou você sente algo positivo? Nossa, quando eu sinto esse arrepio, me vem assim uma inspiração. Eu começo a falar para as pessoas, dar conselhos, né? Eu me sinto mais inspirada. Tudo isso precisa ser analisado. Porque o fato em si, a sensação em si é aquilo que eu falei. Pode ser simplesmente física, pode ser energética somente, ou pode ser também mediúnica. E agora tem outro componente aí. Porque a partir do momento que você já reparou isso, seu próprio cérebro ele pode começar a condicionar. Às vezes não está acontecendo nada, nenhuma dessas 3 opções. Mas aí você já está condicionada e aí você acaba sentindo isso sem estar acontecendo nada. Né? Então você induz aquela sensação. Então, minha amiga, o que eu digo para você? Olha, analisa. Comece a reparar, a analisar. Todos os atendimentos acontece isso?
Ah, uns sim, outros não. Quando é que acontece? Qual o tipo de situação que você está atendendo ali? Qual o tipo de problema que você está atendendo da pessoa? É uma pessoa mais problemática, mais carregada? Ou você está passando algum tipo de orientação nesse momento? Ou só está ouvindo? Como é que é? Qual o momento? Ou você está trabalhando na mesa ali alguma frequência específica? Eu não sei que tipo de trabalho de radiestésico você faz. Mas deve ser com essas mesas radiônicas que existem por aí, né? Então, é a partir de algum momento que você está específico da mesa que você sente isso, tem que tentar entender, né? Tentar mapear, porque pode ser, na verdade, essas quatro opções agora, né? Eram três antes da gente bater esse papo aqui. Mas a partir de hoje surge essa outra possibilidade, que é você já induzir aquilo, porque você já percebe que teve, então você vai induzir para que você tenha essa sensação também. Tá bom? Então, não tem, pessoal, não tem como saber assim de longe o que pode ser tudo. Mas o importante é você ir trabalhando e desenvolvendo, né? Se for algo mediúnico, olha que legal que pode acontecer. Se for algo mediúnico, o que pode acontecer? O que eu diria para você? Comece a fazer práticas energéticas, que eu falei lá na primeira pergunta, tem que praticar para ter aquele contato. O processo meditativo, comece a ter esse processo meditativo no seu dia a dia. Coloque isso na sua rotina diária. Tira sempre um tempinho e você precisa fazer isso, porque você trabalha com atendendo, tem que ter esse cuidado energético também, né? Então comece a tirar esse tempinho para você fazer e repare se durante o seu processo de meditação, de conexão, que é o que? O trabalho energético, você vai sentir também essa mesma reverberação, né? Pode ser que seja, que aí você já consegue eliminar algumas coisas aí, pelo menos duas possibilidades de ser algo emocional do seu corpo que você está, né, envolvido ali com alguma coisa que aconteceu e também de repente até a indução do seu pensamento. Então você entra no campo da energia por si só ou do trabalho mediúnico. E aí, se for trabalho mediúnico, meu amigo, eu digo para você, você praticando todos os dias e desenvolvendo e avançando, isso tende a avançar também, tá? Mas é importante ir com calma, sem ter pressa, sem pular etapas, é o que muitas pessoas querem, ficar pulando etapas. Vá com calma. Eu já falei aqui, desenvolver mediunidade é chato. É chato. Você vai ficar trabalhando ali, às vezes, vários meses sem ter nada, né? Mas precisa estar ali, perseverando, disciplina, estudo, autoconhecimento. Você quer isso? É o que eu falo. Você quer? Tá disposta a isso? Ah, tô. Então vai. Ah, não, tá meio chato. Então vai caçar outra coisa para fazer. Vai caçar outra coisa para fazer. Tá bom? Então é trabalho, estudo e autoconhecimento. Não tem pra onde fugir. Não existe. Fuja de práticas rápidas, fáceis. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Tá bom? Bom, então encerramos então esse capítulo não, né? Que na verdade não é um capítulo. Esse tema desse programa, que foram 3 programas, né? Desenvolver a mediunidade em casa. E aí na semana que vem nós vamos entrar numa outra temática que é o desarmonia psíquica e a saúde do corpo. As influências das nossas desarmonias psíquicas e emocionais na saúde do nosso corpo físico. Tá? Como os pensamentos e as emoções vão influenciar no nosso corpo, inclusive através de doenças. É um tema muito importante, um tema que traz muita autorresponsabilidade para a gente. Tá bom? Mas isso é só para o próximo programa. Estaremos ao vivo aqui. Tá certo? Então, agradeço a todo mundo que fez essa jornada com a gente no programa de hoje. Muito obrigado a todo mundo que trouxe aí suas perguntas. Caso surjam novas perguntas, pode deixar aqui nos comentários. E, eventualmente, no próximo programa ou próxima oportunidade, a gente volta a abordar essas questões, tá bom? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um ótimo dia, uma ótima semana e até semana que vem no nosso próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.